Olá a todos, muito bem-vindos. Estou aqui hoje com o nosso excelentíssimo Joel Rezende. Muito bem-vindo, Joel. Muito obrigado. Primeiro podcast da SEI Tecnologia. Correto. É um prazer estar aqui também, por ter essa oportunidade de estar conversando e compartilhando algumas informações com vocês. Hein? Maravilha. Hoje eu vou explorar você aqui. Tem várias perguntas, inclusive nós abrimos aqui para o pessoal da rede nos enviar algumas dúvidas, algumas perguntas, e nós vamos estar respondendo durante o podcast. Tá? Será um prazer. Então, pode ser que venha alguma pegadinha aí, hein? Não, sem problemas. Estamos aqui juntos para tentar, como o objetivo da nossa empresa sempre foi gerar soluções. Então, Perfeito. Estamos aqui para criar soluções até nas dúvidas talvez mais frequentes ou mais difíceis. Para quem não conhece a SEI Tecnologia e o Joel Rezende, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da empresa, falasse um pouquinho de Certo. você. Uhum. Bom, a SEI, ela começou em 1986, é uma empresa que está completando quase seus 40 anos de idade. Né? 40 anos? 40 anos. Então, ela começou dentro de um processo em que o meu pai, na época, foi um dos sócios da empresa, ele precisou continuar prestando serviço para a empresa Petrobras como um profissional terceirizado, né? Então ele trabalhou durante 35 anos lá na Petrobras e posterior a isso ele precisou continuar com esse serviço. Na época, ainda que estava começando a tecnologia atual, a informática do passado, a gente tentou unir o útil ao agradável e fizemos uma parceria. Ele me convidou, falou, o que você acha? Eu vou fazer a parte de engenharia e você vai fazer a parte de informática. Então, a nossa empresa, ela surgiu exatamente desse momento, né? Um momento entre pai e filho ali, com uma necessidade em comum, e ele fazendo a parte de engenharia, por isso que surgiu o nome SEI, que seria Serviço de Engenharia e Informática. Tá? Então, esse é o significado do SEI. Isso, Serviço de Engenharia e Informática. Correto. Então, posterior a isso, logicamente, houve uma prestação de serviço voltado à Petrobras na parte do xisto, de produção, de extração de óleo do xisto, gás, enxofre do xisto, que era o trabalho que meu pai fazia, e eu com a parte de informática, que é o termo se utilizado mais lá no passado, a gente começou a desenvolver sistemas para cartórios. Né? Então, toda uma parte de distribuição de processos, a parte de cálculos judiciais, a parte de custas judiciais, e depois a gente foi evoluindo com vários outros produtos, como distribuição eletrônica de protestos, sorteio, selo digital, e assim por diante a gente foi implementando vários outros produtos aí nessa sequência. O primeiro cliente da SEI foi um cartório? Nosso primeiro cliente foi um cartório. Logicamente, o primeiro cliente na área de engenharia foi a Petrobras e na área de informática, do desenvolvimento de software, foi cartório. Então, nós, inclusive, eu já vinha fazendo, na época, análise de sistemas, né? E a nossa empresa, quando ela surgiu, eu já tinha desenvolvido um sistema para cálculos. Então, o nosso sistema de cálculos ele é anterior à própria empresa. Ele já tem 40 anos de mercado e a empresa hoje está com 39. Né? Então, quer dizer, ele é mais velhinho ainda que a... Você já tinha desenvolvido esse sistema? Já tinha desenvolvido. Então, na época, os produtos de cálculos, na realidade, eram feitos em calculadoras. Né? Então, isso que eu ia te perguntar, porque lá atrás não tinha RP... SAP... Isso, né? Na realidade, nem os computadores, os cartórios usavam computadores. Então, aqui no Brasil existia a reserva de mercado de informática, que isso segurou muito a entrada de produtos melhores, e o pessoal vinha que mais montava equipamentos do que pesquisava ou fazia a criação de novos produtos, né? E, logicamente, uma das coisas que ocorreu foi exatamente isso. A empresa ela começou a fazer esse desenvolvimento analisando exatamente o que estava acontecendo no mercado, né? Que era a entrada das tecnologias da época e o que os nossos clientes precisavam. Então, a gente sentiu exatamente essa necessidade, que é o cartório que fazia um cálculo na mão, então ele tinha uma folha, né, onde ele colocava na máquina de escrever e digitava, ele calculava na mão e digitava
os valores, datilografava, não digitava, né? Na época Datilografava. Datilografava os valores dentro de uma folha, que é aquilo que era anexado no processo, né? Então, o que nós fizemos foi converter isso, né, para uma realidade um pouco mais moderna na época, que seriam os primeiros computadores, onde a gente começou a desenvolver os primeiros sistemas em DOS ainda, né, que seriam o sistema operacional da época, em 1986. E de lá para cá, logicamente, passamos por uma evolução significativa, né? Posteriormente, houve essa evolução com relação a não somente a parte tecnológica, as mudanças de sistemas operacionais, do DOS, do Windows 3.11, Windows 95, e assim por diante. Foi uma gama de mudanças tecnológicas, mas também nós tivemos a oportunidade de vivenciar uma mudança no mercado financeiro no Brasil, né? Então, a gente viu a economia do Brasil passando por N mudanças, né? Perfeito. Então, as mudanças de moeda, do cruzeiro, do cruzado novo, do real, não somente isso, as inflações galopantes que a gente teve no mercado também, inflações aí de 70%, 90% ao mês. Então, a nossa moeda desvalorizava do dia para a noite, uma rapidez muito grande. E aí que nosso produto começou a ser mais importante para os nossos clientes, porque com uma inflação muito alta, você precisa atualizar os valores, né? Então, o produto ele acaba entrando exatamente nesse momento que o mercado estava precisando e carente, né? De um produto que realmente fizesse essa atualização de uma forma rápida, segura, ágil. E nós começamos a implementar nos cartórios contadores do estado do Paraná. Chegamos na época, a ter 90% dos cartórios contadores. Caramba. Né? Então, logicamente, depois tivemos outros órgãos públicos importantes, né? Mas, em síntese, a nossa empresa ela acabou inicialmente ficando muito mais focada nessa parte referente a cartórios, né, com produtos para cartórios, e essa parte de cálculos. Essa evolução, aí você cita muito bem isso, essa evolução tanto da SEI, como que hoje é uma empresa de tecnologia, vamos colocar assim, né? Ela é uma empresa de tecnologia. Como se deu essa evolução e como que você viu isso no mercado? Porque eu me lembro, eu tenho uma vaga referência de que o cartório, ele, né, depois de um tempo mudou isso, mas era familiar, passava de pai para né, para filho, aquela coisa toda. E nós tínhamos, pelo menos é uma percepção externa, a gente percebia que era muito engessado, né, para novas tecnologias, assim, vamos dizer. Teve uma parte de mercado relutante, pelo que eu entendi, você passou por isso, né? Como avançar com o cliente na parte de tecnologia, né? E que ele acreditasse exatamente no produto. E eu queria que você falasse um pouquinho do know-how da SEI nessa trajetória, porque acredito que, como né, os clientes, os cartórios confiavam muito em vocês, acho que foi um pouquinho mais fácil essa transição. Queria que você falasse um pouquinho disso, essa transição até para o momento atual. Né? Lá atrás, quando ela veio, como você falou, né, papel, e a transição, inclusive, com os clientes, que eu acredito que você tem cliente ainda lá de 86, 87, 88, queria que você falasse um pouquinho disso. Então, realmente é uma coisa que, para nós, eu considero como muito importante. Né? São poucas as empresas que conseguiram vivenciar toda essa evolução. Perfeito. Né? Então, nós passamos por diversos momentos, né? Desde o bug do milênio. Bug do milênio. Então, lá em 2000, que os sistemas iriam parar. Vai apagar o mundo, né? Então, quer dizer, nós tivemos uma possibilidade de vivenciar, mas principalmente de trazer a solução para os clientes. Eu acho que isso é uma coisa que a nossa empresa sempre focou. Trazer uma solução para o cliente. Não focar muitas vezes no problema, e sim focar na solução. Então, toda vez que surgir alguma coisa nova, a gente sempre procura entrar nessa parte de pesquisa, do estudo, do conhecimento, para que a gente possa sempre trazer isso para os nossos clientes. Uma coisa até interessante é que todo esse processo de evolução, o que eu noto é essa confiança que a gente conseguiu trazer para o cliente. Né?
Então, na época, por exemplo, os clientes nos ligavam e falavam assim, Joel, eu preciso comprar um fax, né? Quer dizer, o que tem a ver o fax com o serviço que nós prestamos? Né? Mas aí vem a nossa cultura da nossa empresa, vem aquilo que a gente considera como importante para o nosso cliente, né? Ele tem uma dor, ele tem um problema, né? Então, como eu resolvo isso para o nosso cliente? Então, é aí que nós sempre focamos nessa solução. Então, mesmo que nossa especialidade não fosse fax, a gente fazia pesquisa sobre fax, falava com fornecedores e tentava identificar o melhor fax que a gente poderia, ou dar opções, pelo menos, para o cliente tomar uma decisão. Muito legal isso. E, posteriormente, isso acabou ocorrendo também com computadores. Olha, eu preciso de um servidor, eu preciso comprar um HD, preciso comprar uma placa de rede, como é que funciona? Minha rede está assim, o meu fornecedor está assado, e a gente sempre procurando essa solução, sempre estando muito próximo ao cliente. Eu creio que isso é uma dos motivos que faz com que essa confiabilidade junto à SEI, quando a gente vem implementar e instalar um produto nosso dentro de um cartório, de um cliente, faz com que essa confiança ela seja maior. Porque a gente demonstra realmente que a gente está disponível, a gente demonstra que a gente está apto a fornecer uma solução e faz com que o cliente realmente, acho que é um processo mais tranquilo de aceitação, né? Então, essa transição, todas essas transições que nós passamos nesse decorrer de todos esses anos, hoje estamos num novo momento, né? E a gente vamos talvez conversar ainda sobre isso, mas não é diferente, né? Cada onda que a gente pega, né, ela vem de uma forma, às vezes, um pouco diferente, mas a gente tem que estar sempre preparado para que a gente tenha esse equilíbrio desse momento e a gente chegue aonde a gente deseja chegar, né? Eu tenho uma curiosidade. Tá? Uma curiosidade que a transição do plano real, como é que foi isso para vocês que lidavam com cálculos, cartórios, porque teve um impacto no negócio de vocês gigante, porque era uma coisa e de repente vem um plano real. E acho que você vai poder me explicar melhor isso, porque eu lembro da UFIR, que nós era feito um cálculo em cima para até o ajuste ali realmente das pessoas se acostumarem o real mesmo, né? Como é que foi essa transição para vocês? Na realidade, ela foi relativamente tranquila. Por quê? Como nós tivemos a experiência em março de 86, já com uma primeira mudança de moeda. Depois nós tivemos em janeiro de 89, outra mudança. Então, quando chegou em 94, a gente já tinha passado por outras duas mudanças que foram também relativamente críticas, apesar de ter sido uma mudança apenas com uma conversão de moeda por 1.000. E quando chegou em 94, aí que tinha o valor da UFIR, por 2.750. Isso mesmo. Né? A gente tinha que fazer essa mudança, essa conversão. Então, daí passou a ser R$1, que era 2.750. Então, essa mudança exatamente ocorreu nesse momento, mas a gente conseguiu adequar o nosso sistema, assim, não somente eu vejo assim, a mudança de moeda para o usuário final, ela é muito mais perceptiva, né? Porque muda o nome da moeda, tem que converter, dá a impressão que dá um nó na cabeça. Muita cédula de papel, né? Às vezes existia muito isso. Cédula de papel carimbada. Carimbada. Teve que ser carimbada. Mas essa mudança, ela é o que pega mais para o usuário final, que ele é mais perceptível a nível de mercado, quando os noticiários informam, houve mudança, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas existem muitas outras mudanças internas a nível de cálculos que não são tão perceptíveis. Somente aquele que está lá na ponta executando o cálculo, o advogado, um contador, um perito, sabe da dificuldade. Por exemplo, um cálculo de juros, né? A gente tem uma gama enorme de formas de cálculos de juros. Então, pode ser juros com 0,5%, com 1%, juros baseados nos juros da poupança. Pode ser hoje tem a taxa legal. A taxa legal, você tem que fazer a diferença entre a Selic e o IPCA 15. Então, quer dizer, para você achar o percentual que você vai aplicar nos juros. Então, isso todo mês você tem que ter um cálculo. E também tem que ser pro rata dia. Quer dizer, existe uma complexidade aqui que talvez não cabe nesse momento. Perfeito. A gente entrar, mas é uma necessidade realmente que existe e a gente realmente implementa isso dentro do sistema com rapidez para que os nossos clientes sempre tenham
isso como uma solução lá na ponta, né? Muito bacana. Deixa eu perguntar uma coisa bem específica para você. Hoje, qual é o nicho de cliente da SEI Tecnologia? Tá. Quais as áreas que vocês atuam com maior frequência, por exemplo? Tá. A SEI, ela começou lá atrás, como a gente comentou lá com a Petrobras, nós desenvolvemos inclusive um sistema de delivery center dentro da própria Volvo, nós temos sistemas para os cartórios e também os sistemas para advogados. Todos para advogados, eles são muito mais específicos a nível de cálculos, tá? Então... Cálculo de processo? Isso, seria o cálculo, por exemplo, diferença do fundo de garantia, diferença do valor dos planos Collor lá, por exemplo, da poupança, e os cálculos judiciais normais. Só para a gente fazer um apanhado, quando a gente fala em cálculo, que pode ter algumas pessoas que não entendem quando a gente fala em cálculo, do que se trata. Quando alguém entra com um processo contra uma outra parte, geralmente porque quer reivindicar algum valor. Perfeito. Né? Pode ser desde um acidente de trânsito, pode ser uma separação judicial, né? Qualquer motivo, pode ser uma cobrança, por exemplo, alguém que deixou de pagar um boleto bancário. Esse valor ele precisa ser atualizado. Correto. Hoje, no momento que a gente vive, que a inflação relativamente não é tão alta, perfeito, né? A gente está indo, vamos supor lá, arredondando lá uns 6% ao ano, é um valor relativamente aceitável. Mas na época que a gente tinha 30%, 40%, 60%, 70% ao mês, era um valor realmente muito significativo, um percentual muito alto. Então, logicamente, as pessoas precisam colocar o valor que está sendo cobrado dentro do sistema para se cobrar os juros, se cobrar a multa, se cobrar essa atualização de uma forma mais adequada e que ele possa, inclusive, fazer demonstrativos mês a mês de como ele se chegou naquele valor. Porque isso gera menos desconfiança, né? E também facilita muito a conferência do cálculo. Então, o nosso sistema, exatamente, ele vai englobar todas essas perspectivas a nível de cálculo para que o usuário final tenha o melhor resultado possível de uma forma mais rápida e mais ágil, né? Então, aí o nosso nicho ficou muito assim, específico a nível de cartórios e também a nível de advogados, tá? Hoje nós estamos em busca de uma nova área de mercado, visando principalmente a parte de inteligência artificial, e com foco em alguns outros tipos de clientes que a gente está em busca, inclusive trazendo para dentro dos nossos produtos também a inteligência artificial, né? Então, ou com parceria ou com contratação de empresas, a gente está trazendo essa nova possibilidade para o mercado. Literalmente levando a ferro e fogo o nome SEI Tecnologia, né? Você buscando esse diferencial e essa dor, né? Tentar resolver a dor do teu cliente. E isso me chamou a atenção quando você fala, cara, eu imagino exatamente isso, porque era SEI, né? Informática. Então as pessoas, pô, esse computador é bom, não é? Esse sistema é bom. Na época da implementação do Linux, né? Vem muito nessa linha. Então eu acredito que os clientes naquele momento buscavam muito vocês para esse tipo de suporte que na verdade não era o teu core business. Mas você nunca deixou eles na mão, vamos dizer assim. Então, acho que quando você avança para outros produtos, para tentar resolver isso, acho que é muito válido. E eu queria falar um pouquinho de IA, né? Que é o assunto do momento. Sim, com certeza. Muito forte o mercado falando sobre IA, ChatGPT, entre outras plataformas, Gemini, entre DeepSeek, outras plataformas. E a SEI Tecnologia, ela vem com uma parceria forte aí de mercado, trazendo essa solução para os seus clientes, né? Tanto de atendimento, como um consultor interno, etc. Queria que você falasse um pouquinho disso, do que você imagina o futuro, né? Na verdade, a gente fala futuro, mas é o presente. Mas como que você imagina a SEI Tecnologia daqui a 10 anos, por exemplo? O que você tem dessa visão, assim? Primeiro, acho que vamos falar em visão, né? Nós temos para a empresa, né? Vou falar assim primeiro, empresa SEI Tecnologia. Nós temos, assim, uma missão, uma visão muito bem definida, né? Que eu acho que isso é uma coisa fundamental para toda empresa, saber onde você está e onde você quer chegar. Perfeito.
Posterior a isso, a gente pode pensar assim, eu acabei de voltar, inclusive, agora de São Paulo, de um evento de um treinamento de imersão, foram 4 dias lá de imersão, e a gente nota todos os empresários que estavam lá, a gente nota uma carência muito grande para essa nova revolução que está vindo, que é a inteligência artificial. Então, quando a gente junta a inteligência artificial com a missão, a visão para uma perspectiva de 10 anos, é muita coisa. Lá a gente escutou algumas palestras lá, alguns palestrantes comentando assim, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos. Né? Então, logicamente, a gente tem as nossas ideias, as nossas metas, né? As nossas métricas para algumas coisas, mas a gente sabe que isso vai ser transformador. A gente não tem hoje uma dimensão real do que vai ser. Se eu falar que eu vou ser alguma coisa daqui a 10 anos, possivelmente... É muito tempo, né? É muito tempo. E a gente tem visto aí que a IA, a cada 3 meses, a transformação, e aí vem a concorrência, né? É o Copilot na frente, daqui a pouco é o Gemini, daqui a pouco é o GPT, e aí vem os chineses com DeepSeek, com Manus, e aí por diante, né? Então, é uma concorrência muito grande e isso é uma velocidade estúpida. E a gente não consegue realmente acompanhar o que vai acontecer daqui a 1 ano. Já se fala que daqui a 1 ano vai reduzir em 40% os programadores, né? Isso até dentro da nossa empresa a gente já tem usado bastante a IA para ajudar a nível de desenvolvimento. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso, que nesse momento que a gente está vivenciando, é a união de forças. Eu acho que uma das coisas importantes hoje em dia no mercado é a gente ter parceiros que sejam fortes em alguma coisa que você talvez ainda não seja tão forte. Ou então parceiros que a gente possa agregar conhecimentos e a gente se unir para produzir algo que seja melhor para o mercado. Então, essa é a nossa visão. Hoje, nós estamos com uma parceria com a Waves, né, tecnologia, e com a Waves também na área de marketing. Perfeito. Exatamente por esse momento de transição que nós estamos passando, que é toda uma parte nova do branding que a gente recriou da empresa, né? Acho que mudando um pouquinho, só voltando um pouquinho para trás, acho que não tem nenhum problema, né? Nenhum problema. A gente passou agora por esse processo, né, no início desse ano, de uma reformulação da nossa logo. A gente já teve 2 mudanças anteriores, mas a gente notou muito que o nome informática, que era da empresa, as pessoas remetiam isso muito a hardware. Entendi. Né? Vocês são uma loja que vende mouse, teclado, vocês vendem HD, vocês instalam computadores, né? E, na realidade, a nossa empresa sempre foi muito focada mais a nível de software, de soluções em TI, né? Soluções em tecnologia. E, por esse motivo, desse ano agora, a gente resolveu fazer essa transição, passando para SEI Tecnologia. E voltando ao nosso assunto novamente ali da inteligência artificial, a gente viu nesse evento realmente que a carência dos empresários lá é muito grande com relação à parte, e o desconhecimento muitas vezes com relação à parte da inteligência artificial. Então, nós vimos também que existe um mercado muito grande que a gente pode contribuir, porque sempre eu acho que tudo que move uma empresa, no meu ponto de vista, é a missão. Né? Então, quando você tem uma missão para ser cumprida, aquilo ali, não interessa o momento que tua empresa passe, ela faz com que ela permaneça viva, ativa, né, dentro do mercado. Nossa empresa passou por pandemia, né, mudança de planos, várias situações, na realidade, a gente comentou, são quase 40 anos, e se não fosse, eu acho, essa nossa missão de realmente contribuir com o nosso cliente, ajudar o nosso cliente, favorecê-lo com algo que ele precisa, realmente gerando essa solução, talvez a gente já não tivesse mais aqui hoje, né? E com a IA hoje a gente nota que não vai ser diferente, né? O mercado realmente está carente, a gente tem muito a que contribuir com o mercado, né? Levar essa solução para essas dores que estão aparecendo aí no mercado. Então a gente nota que realmente tem muita gente... uma coisa que eu vi foi assim, as pessoas estão muito já cansadas de serem atendidos por bots. Perfeito.
diz que 1 para isso, diz que 2 para aquilo. Eu não gosto. Aí vai ela assim, mas e tal, que eu quero falar com o atendente. Não, mas como eu posso te ajudar? Eu quero falar com o atendente. E as pessoas não conseguem, desistem e vão para o telefone, às vezes não conseguem falar com o telefone. Não tem uma solução, né, que seja agradável, porque o usuário, geralmente, quando chega até você, ele chega já com algum problema. Perfeito, isso aí, uma dor. Uma dor. Ele quer resolver isso da forma mais rápida possível. E como é que ele vai fazer isso se é um robô que está perguntando digite 1, digite 2, né? Não tem como. E aí depois ele vai, agora é 1, 2, 3 ou 4 ou 5, e aí por diante ele chega uma hora que realmente gera insatisfação. E hoje essa parceria nossa é exatamente com esse objetivo. Trazermos algo diferenciado no mercado, que o usuário seja atendido de uma forma humanizada, né? Se preocupando realmente com as dores, com seus problemas, para que ele possa ser atendido da forma mais rápida possível, né? Dentro daquele momento que a gente sabe que às vezes é único. Perfeito. Porque quando você tem um problema, você precisa resolver. E a gente não sabe nunca a dimensão do tamanho do problema, aquilo que pode estar gerando para o cliente. E essa sempre foi uma preocupação da SEI. Né? Voltando, acho que também um pouquinho nessa nossa trajetória, o que nós notamos e o que nós fizemos sempre foi esse atendimento diferenciado para o cliente. Porque o cliente, quando liga, realmente ele vai querer uma solução. Então, a nossa equipe sempre foi treinada e preparada para que a gente pudesse dar a melhor solução naquele momento da dificuldade do cliente, né? Então, logicamente, nós passamos essa evolução também tecnológica, nos pegou assim pesado, porque na época não era hoje a internet, né? A gente não tinha internet na época, a gente está falando lá de 86. Sim. Então começou aquela internet de escada que fazia aquele barulhinho conhecido, né? Ficava esperando meia-noite para poder. Então, até acesso remoto em cliente com internet com uma velocidade muito baixa. Então foi essa evolução, e a cada momento desse, sempre a gente foi em busca de qual é a tecnologia que eu consigo levar para o meu cliente para eu atendê-lo bem. Legal. Né? Então hoje a gente está exatamente dentro da IA. Então como eu vou levar a IA para que eu faça um atendimento diferenciado, personalizado, com qualidade para o meu cliente? Então esse é hoje um novo momento também da SEI. Além de toda a nossa especialidade em cálculos judiciais, com sistemas de cartórios, nós também estamos trazendo exatamente essa parceria, focando realmente nessa ponta, né? Que é o atendimento ao cliente. E a ideia é você levar essa tecnologia e essa solução, na verdade, para todos os clientes da SEI. Mas e quem não é cliente da SEI? Até para a questão dos serviços, a pluralidade de serviços, né? O mix de produto que a SEI tem hoje. Uhum. Como faz para chegar na SEI? Como é que eu, Rafael, tenho um cartório ou eu tenho uma minha empresa precisa exatamente desse sistema de cálculo? Como é que eu chego na SEI? Qual que é o processo? Por onde eu acho a SEI? No site da SEI Tecnologia? Uhum. Como é que funciona isso, essa primeira abordagem? Então, a SEI ela tem um site, né, que é o www.seitecnologia.com.br. Lá vocês vão encontrar informações referentes aos nossos produtos, né, referente à nossa empresa, ao nosso histórico, e também tem um local onde você vai poder deixar sua dúvida e também, logicamente, os nossos telefones de contatos por e-mail, por WhatsApp, o nosso chat lá também, para poder manter um contato conosco. O que sempre nós solicitamos para os nossos clientes é assim: qual é o seu problema? Né? Qual é a sua dor em tecnologia? Então, traga para nós e nós vamos fazer uma análise e tentar trazer a melhor solução possível para você. Então, essa é a nossa visão hoje. Trazer soluções para o mercado de uma forma que a tecnologia facilite esse trabalho operacional. Muitas pessoas hoje estão muito presas no operacional. Perfeito. Né? E a IA veio, eu acho, exatamente com esse objetivo. Eliminar esse trabalho operacional. Então, e muitas vezes a gente nota que o mercado não sabe como utilizar. Né? Como eu posso aplicar? Né? Como eu posso utilizá-la aqui dentro? Faz isso, faz aquilo. Então, a gente vê as perguntas
mais genéricas possíveis com relação à área de atividade, né? Então, a gente teve muitos contatos agora com médicos, com empresários de diversas áreas e profissionais autônomos ou de grandes empresas que a gente vê essa necessidade de entrar no mundo realmente da IA, né? E quem não entrar, logicamente, vai estar ultrapassado logo, porque se você não entrou, o seu concorrente vai entrar. E rápido, né? E rápido. E é muito rápido. A velocidade... Precisa executar o mais rápido possível. Procurar profissionais realmente que sejam mais adequados, os softwares mais adequados, né? Porque muitos softwares a gente vê assim que no mercado se vendem, mas se vendem como um agente de IA, mas na realidade é um bot, né? Perfeito. Que vai entrar no mercado ali com um ou dois, né? Então é isso que exatamente eu não quero mais para mim. O Rafa também falou que já está cansado. E a gente vê que isso não é diferente com os nossos clientes, né? Então a gente tem que realmente achar essa solução para cada tipo de cliente, para cada nicho de mercado, qual é a melhor solução para ser implementada ali naquele momento. Tá? Sensacional. Queria falar, Joel, um pouquinho do universo jurídico. Há um tempo atrás, o número de processos era muito inferior ao que é hoje. Judicializou muito, né, em termos de ações e até quantitativo de advogados, né? Hoje se forma muito advogado. Eu queria saber exatamente essa demanda, se isso chegou, quando que chegou, quando que você sentiu essa diferença de advogados, Ministério Público, entre outras esferas, vamos dizer assim, buscando vocês e buscando a solução da SEI como calculadora, não sei se eu posso falar calculadora, qual o nome técnico para isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse boom de processos e o judiciário, essa evolução, na verdade, né, em cima do sistema da SEI. Como é que chegou isso para você? Tá. Lá no passado, antigamente, só quem fazia os cálculos eram os contadores judiciais. Então, cada cartório tinha seu contador judicial. Então, era uma coisa muito limitada, né? Então, nós atendíamos já por isso que a gente atendia hoje, e hoje também continua igual, 90% dos cartórios contadores, por exemplo, do estado do Paraná. Ou se comentou em Ministério Público, o Ministério Público hoje também aqui do Paraná é nosso cliente, são 25 anos já de contrato com o Ministério Público. Mas em 1994 houve uma mudança de lei em que as partes de um processo, que seria a parte, por exemplo, passiva, ativa, ou réu, ou autor, devem apresentar os cálculos. Então, para nós que tínhamos somente o contador judicial, a gente, né, pelo menos dobrou a nossa necessidade de fazer cálculos. Então, passou a ter ambas as partes fazendo os cálculos e, logicamente, quando ainda não se tinha um consenso em que poderia ser através do juiz, uma necessidade, poderia ser convocado um perito ou um contador judicial para fazer uma divergência de cálculo, um cálculo terceirizado, né, que seria um terceiro cálculo, para verificar qual é a diferença, qual o motivo e que ele apresentasse um cálculo. Então, hoje nós atendemos esse tripé, né, do contador judicial e das partes. Logicamente, com a evolução da tecnologia também, os bancos, eles também evoluíram a nível de processos para que agilizasse o processo de cobrança, né? Então, você tem os títulos que são protestados. Perfeito. Então, esses títulos protestados também são encaminhados aos cartórios de protesto, onde eles devem ser protestados ou serem pagos, mas eles precisam ser calculados também. Correto. Atualizados. Né? Atualizados. Então, nós também temos um sistema que faz exatamente a leitura desses arquivos eletrônicos, faz toda essa parte de cálculos e gera para os tabelionatos, através do próprio cartório distribuidor, esses cálculos também. Pelos nossos levantamentos que nós temos, os nossos sistemas já fizeram mais de 50 milhões de cálculos, né? Então, todo esse período, são mais de 50 milhões de cálculos já realizados. Então, em que a gente não teve, até hoje, nenhum problema que a gente pudesse avaliar como sendo um erro de cálculo. Então, por isso também é uma dos nossos diferenciais, exatamente essa segurança nos nossos produtos que a gente implementa, né?
Então, tem cartórios que às vezes tem lá por dia 500, 1.000 títulos a serem calculados, né? Então, isso calcula e vai lá E fora, logicamente, os advogados, que têm seus cálculos dentro de um processo, né? Que vai fazendo. Mas, em síntese, a princípio, acho que é nesse sentido, assim, né? Ó, enquanto nós estamos falando aqui, ó, Fernanda Souza, de Caçador, Santa Catarina. Eu tenho escritório de advocacia e gostaria de contratar os serviços da CEI. A CEI atende o Brasil todo? Sim, nós atendemos o Brasil todo. Hoje nós atuamos em 13 estados do Brasil, né? Logicamente, nós somos muito fortes aqui no Paraná, exatamente por causa dos cartórios, contadores, que se tornam uma referência, porque um advogado, quando chega no cartório, ele verifica qual é o produto que está instalado, sabe que é o nosso e acaba vindo adquirir o nosso produto. Perfeito. E diferente, logicamente, de outros estados, né? A gente acabou ficando um pouco mais conhecido em outros estados, porque nós participamos de um evento em São Paulo também, na área jurídica. Então, lá a gente acabou apresentando o nosso produto. E também quando nós fizemos um evento da inclusão tecnológica do advogado aqui em Curitiba. E através desse evento também nós chamamos pessoas de várias regiões do Brasil, ministros para fazer apresentação, outros advogados. Que bacana isso. E a gente fez esse evento em Curitiba e também ali a gente acabou sendo conhecido. Então a gente acabou expandindo um pouco mais esse nosso mercado para outros estados também. A Fernanda fala aqui que o escritório dela é tributarista. Vocês atendem criminal, civil, aberto? A princípio é aberto. Logicamente, existem algumas áreas que são bem específicas, Perfeito. como o tributarista, como a parte trabalhista. Logicamente, a gente precisa entender a necessidade do tipo de cálculo que se apresenta para que a gente possa dizer se o nosso sistema vai atender ou não a uma necessidade. Entendi. Tá? Geralmente, alguns tipos de cálculos mais básicos para algumas áreas específicas, ele vai atender 100%, né? Mas temos alguns outros tipos de cálculos que são realmente mais específicos para outras áreas, uma área civil, por exemplo, né? A gente tem muitas empresas de cobrança também que trabalham com o nosso sistema, né? Então, na hora de fazer a cobrança, fazer os cálculos dos boletos ou condomínio, também tem essa parte de uma negociação posterior de financiamento, de prestações. Então, nosso sistema também vem atender essas necessidades aí. Entendi, Joel, perfeitamente. Fernanda, você que está buscando uma solução tecnológica para o teu escritório de advocacia, não perca tempo. Fala com o Joel, liga lá na CEI, fala assim, quero falar com o Joel. Mais ninguém, só o Joel. E o Joel será bem atendido. Está pronto para te atender. Qualquer componente da equipe que está 100% preparado para atender vocês lá. Não, e Santa Catarina é do lado, né? A CEI, ela está em Curitiba. Isso? A sede dela é em Curitiba. A sede é em Curitiba, né? Não temos representantes comerciais dos nossos produtos, mas a nossa empresa está capacitada e preparada para atender a todos. Caçador é o estado vizinho aqui, né? Do ladinho. Isso. Santa Catarina. Acredito que você tenha bastante cliente de Santa Catarina também. Temos clientes em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, bastante em São Paulo. São Paulo. Né? Temos até na região do Mato Grosso. Olha que bacana. Né? E região do Rio de Janeiro, aqui no Paraná. E sim, vários estados aí do Brasil. Não, atendendo, né? Na verdade, você faz um estudo do cliente para ver as necessidades, o que você pode ajudar, vamos dizer assim, a solucionar o problema e a dor desse cliente e, estando dentro do teu escopo, avança. Sim, uma das coisas que a gente se preocupa bastante porque cálculo não é todo mundo que é familiarizado. Perfeito. Né? E também não é todo mundo que gosta. E não é simples, né? Não é simples. Até uma das minhas formações, né? Eu tenho uma formação em análise de sistemas, tenho uma formação em matemática, aí tenho uma outra especialização em engenharia de software, né? É um MBA também na área de gerenciamento de projetos. Olha. Mas o que pega mais é a parte da matemática, né? Então, eu acho que uma das grandes dores do mercado em si, quando se fala em cálculos, eu não quero nem pensar.
Não, mas tem que, né? As pessoas querem uma coisa que seja mais prática. Pronta. E esse é o nosso objetivo. Mas, além disso, não é só entregar um aplicativo, fazer um acesso numa plataforma de cálculo. O cliente ele precisa usar aquela plataforma da melhor forma possível. A gente observa muitas vezes que os usuários, em geral, quando se pega um Excel, pega um Word, o Office como um todo, não se utiliza toda a capacidade daquele produto, né? Usa muitas vezes só para digitar. Básico ali. Vou colocar aqui negrito, né? Ou vai fazer um Excel. Não quero fazer Excel porque o Excel vai fazer cálculo, já, né? Não quero né, mexer com isso. Mas por isso o nosso produto ele entra também nesse sentido. Ele tem uma facilidade de uso, tem uma flexibilidade de uso, né? Muito ágil, uma interface simples de se trabalhar e também a nossa estrutura com o nosso atendimento procura fazer com que o cliente ele utilize aquele produto da melhor forma possível. Então, evitando que ele não tenha mais dores, e sim que as dores dele sejam eliminadas a partir do momento que ele começa a utilizar o produto. Né? Então, ele eliminou aquele problema na vida dele. Né? Esse é o nosso objetivo. Então, quer fazer um cálculo? Utilize o nosso sistema. Perfeito. Né? Então, vai ser a forma mais rápida e fácil dele solucionar talvez esse momento de dificuldade com cálculos. E uma pergunta, né, bem importante. Uhum. Eu consigo fazer um teste com a SEI? Como que funciona essa dinâmica? Uhum. Porque eu tenho essa dor. Né? Tenho um escritório de advocacia, ou tenho um cartório, né? E aí eu entro em contato com a SEI. Eu tenho um prazo, um tempo para fazer um teste, para entender se exatamente essa plataforma vai atender as minhas dores e resolver o meu problema? Como é que funciona essa dinâmica? Tá, então deixa eu até fazer um comentário. A SEI, ela possui vários produtos na área de cálculos. Então, por exemplo, nós temos as versões que são desktop, então, que é aquela que vai funcionar num computador. Perfeito. Né? Então, você obrigatoriamente, ele vai ser instalado num computador e você precisa estar com aquele computador. Se for um notebook, melhor, porque você pode transportar o seu notebook. Mas ele vai ficar sempre limitado a um equipamento. Né? Ele pode ser instalado em rede, logicamente, também, mas também volta uma outra questão, que a rede, muitas vezes, se você não tiver um acesso remoto, para acessar a sua estrutura, você vai ficar limitado e estar dentro do seu ambiente de trabalho para poder utilizar o produto. Então, isso que nós chamamos de versão desktop, que é o SCC, é um produto de sistema de cálculos e contas processuais. Mas também temos um outro produto novo que nós estamos lançando, que é o SEI Cálculos. Esse produto, na realidade, ele é uma plataforma, né, na internet. Ela é totalmente online, na nuvem, onde o usuário pode fazer os seus cálculos. Então, ele pode, em qualquer lugar que ele estiver, ele consegue fazer os seus cálculos. E não também estando limitados ao seu notebook e ao seu desktop, né? Ele pode estar num hotel e ter um computador lá do próprio hotel, logar e fazer um cálculo numa necessidade. Pode estar com o seu notebook, mas também tem muitas pessoas hoje em dia que a gente nota que aumentou bastante o volume de uso de tablets e dos smartphones. Então, também na necessidade de se fazer um cálculo, fazer uma consulta de um cálculo, você pode abrir o teu tablet, pode abrir também o seu smartphone e trabalhar com o sistema também. Né? Logicamente, existem as limitações de tamanho de tela e tudo mais, mas você consegue executar a mesma operação numa tela grande num desktop como no seu celular. Então, essa é uma das grandes vantagens que nós temos hoje com esse novo produto que nós temos, que é o SEI Cálculos, um sistema totalmente na nuvem. Tá? Eu não lembro mais agora se eu atendi a tua pergunta ou não. Não, atendeu sim. E trazendo isso, porque o que eu vejo? Aceita o tempo todo buscando soluções e responder às dores do mercado, solucionar, na verdade, as dores dos clientes e tudo mais. Eu acho que essa plataforma na nuvem é sensacional, porque você, como você falou, em qualquer local, né, você tendo internet, você consegue buscar, consegue fazer os cálculos e tudo mais. Nesses 38 anos, quase 40 anos de empresa, qual foi a época mais difícil? Mais difícil em termos de... qual
o problema que surgiu no meio desse caminho, e a gente sabe, né? Como eu também tenho empresa, a gente sabe que surge o tempo todo o problema, mas aquele problema que você falou, cara, a gente precisa resolver isso daqui, e você tomou como um desafio para você. Olha, todo dia, que nem você falou, a gente como empresário, todo dia a gente tem um momento novo, né? Em que a gente vai em busca de soluções. Aquilo que eu falei assim, eu sou muito focado em soluções. Perfeito. Eu sempre falo, inclusive dentro da minha casa, para as minhas filhas, que muitas vezes as pessoas focam no problema e não conseguem resolver porque isso está acontecendo, está acontecendo. Às vezes fica só no problema e esquece de pensar nas soluções. Então, eu acho que em todos esses anos, eu acho que uma das coisas que fortaleceu muito a empresa e a gente conseguir superar todos esses momentos que eu posso te dizer, talvez de alguma dificuldade que tenha aparecido, foi sempre o foco nas soluções. Então, como a gente já tinha mencionado anteriormente, a gente passou por esses momentos de mudanças de moedas, transições. O mercado ele ficou um período muito aquecido a nível de tecnologia e a gente passou por situações que eu acho que talvez tenha sido um momento um pouco mais complicado, que foi a saída de vários profissionais para grandes empresas. Né? Um foi para a Microsoft, o outro foi para a Celepar, o outro foi para o Serpro. Então, quer dizer, são empresas grandes que nós, como uma empresa menor, né, não desmerecendo aquilo que nós fazemos para o mercado, para os nossos clientes, mas o profissional que está ali, muitas vezes ele também tem um sonho de estar dentro de uma grande empresa. Né? Qual é o programador que talvez não queira trabalhar dentro de uma Google ou dentro de uma Microsoft? Perfeito. Né? E às vezes não é o salário que vai mantê-lo, e sim aquela vontade, aquele amor por aquilo que ele faz e estar tendo essa experiência, né? Porque eu acho que a vida também é feita de muito de experiências. E o profissional ele vai querer ter essa experiência fora dali, ele vai querer abraçar. Ele não é um empreendedor, e sim, ele está como um colaborador, talvez não tenha essa visão de empreendedor. Talvez se ele tivesse a visão de empreendedor, ele poderia crescer junto com a empresa, né? Se tornar um parceiro também. Perfeito. E assim por diante. Mas eu acho que foi um dos momentos, inclusive, que a gente deu uma estagnada de mercado, a gente resolveu tirar o pé do acelerador, a gente deu uma parada realmente, e logo em seguida depois veio a pandemia também, a gente estava começando a desenvolver novos produtos, e eu acho que esse foi o momento assim, mais crítico, essa desacelerada que a gente deu com a equipe, e porque até como a gente tem um produto muito específico, né? Alguns até falam para nós que a gente faz o lenço para quem está precisando chorar, né? Então, não é um bom produto, né? Parece que você está mexendo com a dor de uma pessoa, né? Se a pessoa está chorando, porque está chorando talvez por um momento muito triste, por alguma coisa nesse sentido. Mas a gente está ali realmente para sanar essa dor. E eu acho que o que aconteceu nesse momento foi exatamente isso. A gente deu essa desacelerada, porque começar tudo parece treinando novamente as pessoas, preparando para esse produto muito específico, ensinando cálculos. Um profissional, quando entra na nossa empresa, geralmente leva de 3 a 6 meses para atender um cliente. Ele é muito bem treinado, preparado para que realmente ele possa entrar no mercado junto conosco e estar capacitado a solucionar as dúvidas dos clientes, né? Então, eu acho que foi mais ou menos esse momento aí, essa transição entre essa saída, mudança de pessoas na empresa e com a parte da entrada da pandemia, que realmente eu acho que pegou um pouco mais. Porque a pandemia, na realidade, não que ela não tenha interferido, logicamente, eu acho que interferiu para o mundo inteiro. Mas a gente conseguiu passar relativamente bem por ela, né? Apesar do nosso sistema na época ainda não ser... Mas gerou um baque muito grande na empresa com relação a atrasos de projetos, né? Porque como nós também terceirizamos alguns tipos de projetos, então uma das empresas ela acabou sendo incorporada por outra e depois ela acabou sendo novamente incorporada pela outra, né? Então a gente teve um processo de incorporações de empresas e isso acabou fazendo com que o projeto atrasasse por um período até relativamente significativo. Mas hoje nós, novamente, já estamos com um produto entrando no mercado agora e passado passou, agora daqui para frente, né? É isso aí. Olha, tenho aqui a Paula Guimarães, que está acompanhando nosso bate-papo, e ela fala,
Todo grande homem tem uma grande mulher por trás. Qual é o seu segredo, Joel? Olha, Paula, não é diferente, eu também tenho uma grande mulher, né? Lá na empresa, depois que meu pai se aposentou, né? Ele acabou, realmente, ele já tinha se aposentado, fizemos a sociedade, depois ele resolveu realmente também se aposentar da sociedade, e nesse momento entrou a Rejane. A Rejane, além de ser uma pessoa incrível, ela é uma profissional incrível, mas também é minha esposa, né? Então, não é uma coisa muito fácil o relacionamento casal, marido, esposa, a gente separar o que é o profissional do que é o lar, né? A convivência conjugal, mas a gente tem conseguido porque também estamos há 40 anos juntos. Perfeito. Né? Então, eu acho que a história da seita é muito semelhante com a nossa história de vida também. Se confunde ali. Se confunde. Então, a Rejane também vivenciou toda essa minha evolução dentro da SEI e depois ela pôde vir a agregar, né? Vir a somar, fazer uma sinergia junto à SEI, cuidando bastante da parte administrativa, financeira. E hoje, novamente, nós estamos passando por essa reformulação. A gente não pode parar. Não né? pode parar. Então, eu acho que essa reestruturação, já tivemos algumas outras anteriores, mas hoje essa é uma reestruturação que a gente considera um pouco mais forte. Estamos novamente com uma empresa de consultoria, a gente vai estar trabalhando bastante a parte de gestão da empresa, a parte de governança da empresa, visando exatamente para que a gente possa estruturar e ter um crescimento estruturado, né? Porque a gente não pode errar com os nossos clientes. Perfeito. Então, eu acho que um dos grandes objetivos nossos dentro desse crescimento é exatamente esse. Termos pessoas, se não for dentro da nossa empresa, ou assim, contratadas ou parceiras, que possam vir a agregar, né, e dentro desse novo momento que nós estamos passando aí. Tá? Maravilha. Mas uma grande mulher, com certeza, todo homem precisa do seu lado. Não tem jeito, Não né? tem jeito. Todos nós, né? Não tem como. E me fale um pouquinho de você, Joel. Nasceu onde? Família? Queria que você falasse um pouquinho de você. Você é curitibano? Não, eu sou de São Paulo. Você nasci em São Paulo, capital Mas mesmo. paulista ou paulistano? Nasci em capital mesmo, na capital. Beneficência Portuguesa. Paulistano, então. Mas morei durante 5 anos no interior de São Paulo, é onde meu pai trabalhava na Petrobras também, na época. Porque lá tem uma jazida de xisto lá na região lá de Taubaté, Tremembé. Perfeito. Lá. Só que o xisto lá era muito bom, mas tinha muita umidade. Então, aí eles tinham uma nova jazida aqui em São Mateus do Sul. Então, eles foram transferidos para Curitiba, depois São Mateus do Sul. Foi quando eu vim para Curitiba. Então, na realidade, eu sou um paulista de 5 anos só lá e o restante aqui de Curitiba. Então, eu me considero quase que mais que curitibano do que São Paulino lá. Mas, dentro desse momento de vinda para cá, logicamente, fiz toda a minha formação, minha carreira aqui dentro de Curitiba, amizades, e tive até antes da SEI, mesmo ainda jovem, nos meus 17 para 18, eu tive 2 empresas anteriores como empreendedor, com amigos, logicamente, mas a gente trabalhar com pessoas são amigos, mas amizade à parte, negócio, né? A gente tem que separar bem o que é o negócio e o que é a amizade. Mas realmente com a SEI, a gente conseguiu engrenar e consegui fazer toda essa alavancagem profissional minha ali dentro, me profissionalizando sempre, buscando sempre pessoas capacitadas para nos estar assessorando e também agregando a equipe, né? Então, o Joel hoje também casado com a Rejane, sócia, estamos juntos aí há 40 anos, tenho 2 filhas, né? A Gabriela e a Natália. A Gabriela hoje com 28 anos, que mora nos Estados Unidos, trabalha numa grande empresa, na Goldman Sachs, lá em Dallas. Casada agora também, recém-casada. Tecnologia? Seguiu a veia do pai? Olha, a Regina até fala assim para mim, olha, leva as tuas filhas pro teu lado aí, leva elas para a tecnologia, né? E eu falei assim, olha, eu acho que eu posso estar enganado. Eu sempre falei assim, eu acho que cada um tem que fazer aquilo que realmente que gosta. Eu acho que as pessoas não tem que fazer aquilo que ama, mas tem que amar aquilo que faz. Perfeito. Né? Então, se ela está gostando daquilo que ela está fazendo, se eu trouxesse ela para cá para trabalhar comigo e ela não amasse aquilo que ela está fazendo, eu acho que vai ser uma profissional infeliz.
Então, isso é uma coisa que a gente também busca para os nossos profissionais que estão lá dentro. Perfeito. Tem que gostar, amar aquilo que está fazendo, né? Então, a gente tem possibilidade de dar oportunidades para que eles possam crescer também. Então, a Gabriela está lá e a Natália... E acabou indo um pouquinho para a área de tecnologia, né? A Gabriela, ela trabalha na Goldman Sachs na parte de análise de dados. Não deixa Então, tá integrado. está integrado, exatamente. Fez BI, especialização nessa área, mexe com Tableau, com BI, mexe com a parte toda de análise e sistemas lá, aprendeu Python, aprendeu banco de dados. Ela teve que entrar nesse mundo e não está muito longe daquilo que, né, dizem que a fruta não cai longe do pé. E também a Natália, ela está no mercado financeiro, trabalha no Santander, na parte do corporate do Santander, mas acaba também relativamente tá ali envolvido com números, né? Também não está muito distante. Tem como fugir, né? Hoje em dia realmente não tem muito como fugir. O mercado, quem não se preparar com a tecnologia, hoje com a inteligência artificial, vai ficar para trás. Então, realmente tem que ingressar o mais rápido possível no mercado com... Hoje, eu vou dizer assim, inteligência artificial é uma das coisas que eu vi lá na semana passada, lá em São Paulo. Eles comentaram assim, você pode ter uma equipe de 70 pessoas. Correto. Né? Mas se você tiver um copiloto, que é um profissional capacitado, e uma inteligência artificial, você bate a tua equipe de 70 pessoas. Então, aí a gente vê a potencialidade que é de você saber utilizar a ferramenta da inteligência artificial para o teu operacional, né? Então, você consegue agregar com o teu conhecimento, né? Com o teu know-how, exatamente agregando ali junto com uma inteligência artificial, gerando resultados mais rápidos, né? Então... Não, perfeito. A gente estava conversando com um proprietário de uma indústria que nós aplicamos a inteligência artificial, né, nessa indústria, e ele estava conversando em cima das dores, exatamente o que você falou, e ele estava conversando exatamente sobre isso, falando, Rafa, meu time comercial, ele atende 70 pessoas por dia, e às vezes os 30 primeiros é só blá blá blá. Só que quando chega o cliente realmente que quer comprar, ele já está cansado de atender e de repetir as mesmas coisas. Uhum. Então, o cérebro vai encurtando as frases cada vez mais. E às vezes parece que é um atendimento desleixado. Não é que ele realmente está cansado, porque os 30 primeiros que ele atendeu acabou desgastando demais ele. E é normal, né? Nosso cérebro, a energia, a bateria vai acabando. E foi uma grata surpresa quando ele falou que a EA resolveu esse problema, porque ela faz essa qualificação, literalmente, e ela entrega realmente o cliente que o vendedor pode colocar 100% da energia dele, porque ele vai fechar aquela venda. Então, a taxa de conversão deles evoluiu, ele não mandou ninguém embora, né? Até porque os vendedores ficaram preocupados no momento inicial. Mas o fator humano sempre vai ter, não tem como não ter. Mas hoje o time de venda entendeu que ela é uma ferramenta para que ele não gaste energia com aquele possível cliente que vai desgastar ele e não vai fechar. Então, hoje ela já faz toda essa interação e entrega, até ele brincou, né? Entrega o pão quentinho para o vendedor. Então, que vendedor que não quer isso, né? Até referente a, né, trabalhar com meta e tudo mais. Então, assim, hoje ela faz essa qualificação dentro da indústria. É uma indústria que trabalha mercado nacional, mercado internacional. E, assim, ela funciona 24 horas. Ela fala mandarim, ela fala inglês, ela fala espanhol. Uhum. Então, é literalmente uma qualificação. Eles têm um departamento internacional. Então, a gente tem um problema com o fuso horário. Porque o cara que está no Japão, ele quer ser atendido naquele momento, no momento dele. Uhum. Entre outros países, o europeu, e às vezes aqui o departamento fechado. E eles tinham uma ideia de que durante o expediente, a gente tem muito essa cultura aqui no Brasil, né? Pô, mas tá lá no meu site, tá dizendo que eu trabalho das 8 às 6 da tarde. Uhum. Das 8 da manhã às 6 da tarde. Que não tinha venda fora do horário. E eles surpreenderam. No último mês, agora, eles bateram 36 vendas. Fora do horário de atendimento, porque às vezes é o horário que o Rafael
tá sentado e vai buscar a empresa do Joel, porque o Rafael tá Sim. sábado, É o 6 tempo horas da livre, né? tarde assistindo um futebol e vai... Peraí, deixa eu dar uma olhada na E às empresa. vezes tem um insight, né? Fala, você precisa de tal coisa. E vai lá Exatamente. exatamente ao momento que não vai ter ninguém para atender, mas tá lá a inteligência artificial. Se tiver uma IA, ela pelo menos faz um atendimento, né? Um primeiro atendimento, e eu vou dizer para você, hoje ela é uma consultora, porque o proprietário da indústria até nos chamou lá e falou, cara, meu time comercial não daria essa consultoria que ela deu, justamente porque a gente alimenta ela com livros, com embasamento dos produtos, então ela literalmente dá uma consultoria. Então, assim, concordo com você, eu acho que não tem limites, assim, né? Mas eu acho que uma coisa que o mercado precisa é uma mudança de mentalidade. E me remeteu agora lá no passado, quando eu visitava os clientes para fazer uma análise, né? Para fazer o desenvolvimento de um produto, de um software novo, podia ser um chão de fábrica. O que a gente notava, assim, era a dificuldade da extração dos dados. Porque quem estava lá, ele tinha uma preocupação em passar a informação, porque eu vou perder o meu emprego. Perfeito. Vão colocar um computador aqui, esse computador vai fazer todo o meu trabalho aqui? Quer dizer, porque a pessoa não tem ideia do que é o computador na época. Hoje a gente está passando por esse mesmo processo de transformação. E as pessoas ainda não têm a mentalidade de como uma IA pode ajudar, como a inteligência artificial pode reduzir o trabalho operacional. Perfeito. Né? E cabe, eu acho que principalmente ao gestor, o gestor que está lá na ponta, entender da necessidade, da importância desse produto dentro da sua empresa. Né? E, que nem você comentou ali, veja quantas vendas, de repente, hoje um gestor está perdendo dentro da sua empresa. Exatamente. Né? E assim, uma ideia de que eles imaginavam perderem o emprego mudou o jogo. Por quê? Vende-se mais, automaticamente você precisa de mais matéria-prima, automaticamente você precisa do chão de fábrica, como você fala, melhor. Eles estão abrindo o segundo turno já, e já estão pensando no terceiro turno. Então, quer dizer, mais vendas, eles vão precisar de mais vendedores para atender esses leads qualificados, porque, né, principalmente manter a base aquecida. Então, assim, você imagina, num primeiro momento achou-se que a IA vinha substituir os vendedores. Hoje ela faz a qualificação, entrega o pão quentinho, como ele fala, para os vendedores, então a conversão é melhor, mais energia, o vendedor fica feliz porque ele bate a meta, ganha-se mais, ao mesmo tempo a indústria está contratando para o chão de fábrica, porque precisa produzir mais. Isso. E eu acho que o importante disso aí é que o vendedor, o comercial, ele se prepare para isso. Perfeito. Né? Ele não tenha medo do que vai ser substituído, e sim, como eu posso, junto com uma IA, produzir mais, vender mais, ganhar mais, aumentar minha participação, né, de lucros, de faturamento para a empresa e tudo mais. Quer dizer, isso, que nem eu falei assim, um copiloto com uma IA vai produzir mais que 70 pessoas, muito mais talvez. Então, se ele souber utilizar uma ferramenta dessa, com certeza a empresa onde ele estiver vai crescer exponencialmente. Né? E essa visão que você tem da SEI levar esse produto de atendimento para os clientes da SEI Tecnologia, né, esse salto, vamos dizer assim, que a SEI está dando com essas soluções para os clientes, tem que te parabenizar, porque não é todo mundo que tem essa visão. Muitos empresários estão vendo a IA aí. Pô, né? O ChatGPT está fazendo a sua pesquisa e tal. Mas algo que uma IA exclusiva, uma IA customizada, né? Porque essa empresa é exatamente isso, uma IA customizada, com a identidade da empresa. Ela não alucina, ela não vai na internet buscar informação. Ela trabalha só com a informação que é direcionada para ela. É muito segura, vamos dizer assim. Então, eu tenho que te parabenizar de você dar esse passo, avançar, né? Ir ao encontro da tecnologia e ter esse entendimento exatamente de que a IA ela não vem para substituir, mas ela vem para ajudar. Então hoje ela está vindo para somar, né? É uma sinergia entre o ser humano e a máquina. Eu acho que isso é uma questão assim, bem de ser analisada. E voltando só um comentário que você fez ali, que ela não vai alucinar, né? Ela não vai devagar ir pelo mundo da web lá e buscando informações. Eu vi bastante também em conversa com alguns empresários a grande preocupação de se implementar uma IA e que ela vai buscar os dados
por aí. Perfeito. Né? Essa necessidade de uma explicação que realmente ela está dentro de uma caixinha. A gente poderia até fazer um podcast posterior a gente falando sobre... Verdade. Né? De IA também. E falando, inclusive, do produto que tem aí, novo nós estamos no mercado, desenvolvendo juntos, né? Isso, que é o Waves IA. Mas eu acho que essa preocupação não se tem que ter, porque existem soluções para isso. Né? Então, eu acho que por isso que é importante você sempre estar em busca de soluções, mas então procurar profissionais, procurar empresas que tenham uma solução talvez mais adequada à sua necessidade. Até porque, assim, o que nós percebemos no mercado, Joel? E a ideia dessa parceria nossa é exatamente isso. Nós buscamos alguns players que trabalham essa questão de segurança muito a sério. Então, hoje nós temos esse produto já dentro de um hospital, em algumas outras grandes empresas. Então, nós fizemos vários testes. Demorou 8, 9 meses para chegar nesse produto final. E o fato dela não sair do script, do roteiro, eu até estava conversando com o time nosso e eu fui levar minha filha, Maria Clara, no Beto Carreiro, e eu tô conversando com a atendente do Beto Carreiro, conversando com uma inteligência artificial ali do Beto Carreiro, e eu identifiquei que era, e o que eu fiz? Mandei um áudio para ela. E ela falou, meu sistema não me permite responder áudio. A nossa, né, já responde áudio perfeitamente. Então, assim, os testes foram validados, equipe de compliance jurídico, né, para as pessoas entenderem o quão segura ela é, para você passar hoje numa validação dentro de um hospital pelo compliance jurídico, não é fácil. Então, eles testaram ela durante um mês, testaram literalmente todas as possibilidades, tentaram tirar ela do eixo dela, e ela não saiu do script. Então, ela foi muito sucinta em cima disso. Então, assim, isso mostra a confiança que nós temos no nosso produto, tanto que o Joel entendeu, nós oferecemos o produto do Joel, ele entendeu um nicho de mercado e falou, cara, Rafa, ela não alucina. E hoje no mercado é muito complexo, porque qual é o medo das empresas? Ela te passar uma informação errada. E a pessoa pode utilizar isso para processar a empresa, pode utilizar isso para... Coloca lá um assistente de IA para o RH. Perfeito, é sensacional. Mas e se ela é devagar? E se ela, né, alucinar, como a gente fala, e ela dá uma informação errada, um cálculo errado, o que isso pode onerar a empresa em termos de um processo, alguma coisa assim. Então, eu concordo com você, as pessoas têm que buscar empresas sérias, empresas idôneas e testar. Né? Eu acho que esse é o ponto, testar. Então, assim, a SEI, essa parceria que nós estamos fazendo com a SEI, eu acho que vai ser uma virada de chave, mais uma das viradas de chave que a SEI com certeza teve durante esse período. Estamos juntos. Eu acho que uma coisa importante, fora toda essa parte que você mencionou sobre segurança, e não é somente um atendimento, né? Você consegue fazer muito mais além disso. Perfeito. Né? Você consegue integrar ela com outras plataformas, né? Você consegue fazer agendamentos, preparar uma agenda, e você não precisa nem se preocupar em ficar, né, programando a agenda, ela já vai fazer isso de uma forma automatizada, que é uma grande necessidade para muitos profissionais autônomos também, né, médicos, por exemplo, advogados. E eu acho que é um conjunto de facilidades que ela pode gerar para o usuário final que precisa conhecer. E para tudo isso, existem profissionais por trás que estão ali treinando essa IA, perfeito, né, para que ela possa responder da melhor forma possível o seu cliente, né? Para que ela não tenha essas alucinações, que ela não tenha... Eu estou falando essas alucinações de outros produtos que estão no mercado. Exatamente. Porque o que hoje nós estamos aqui nesse processo de desenvolvimento que estamos colocando no mercado, realmente ela tem um diferencial. Né? Eu acho que é esse o caminho. Queria perguntar para você algo bem específico. Quais os principais erros que as empresas cometem e durante todo esse percurso da SEI? Porque, com certeza, você foi aprendendo com os erros, né, dos clientes, vamos dizer, para evoluir a parte de tecnologia, de cálculo e tudo mais. Mas quais são os principais erros assim, que as empresas ou o profissional liberal comete ainda referente a cálculo?
Tá, acho que uma coisa importante antes de mencionar isso aí é uma grande preocupação nossa com o nosso atendimento, o nosso suporte técnico junto ao cliente, é a preocupação quando o cliente chega dizendo assim, olha, estou com um erro ou estou com uma falha. Correto. Então, sempre nós trazemos como sendo uma falha nossa. A primeira coisa que nós fazemos sempre é isso. Se o cliente está com um problema, é um problema nosso. Perfeito. E depois entra a nossa solução. Então, a gente vai fazer, nem que seja um cálculo manual, fazendo confronto com o sistema. E graças a Deus, né, até hoje nós não tivemos nenhum problema com relação aos nossos sistemas. Então, todos eles estavam corretos. E aí sim que a gente identifica aí as falhas mais comuns de acontecer. Porque para o usuário final é muito comum falar, o seu sistema está dando um erro. Perfeito. Né? Ou geralmente o problema pode ser no sistema. Mas como nós passamos por toda essa evolução da tecnologia em todos esses anos, até lá na época do Windows 95, por exemplo, acontecia se a fonte do computador fosse de baixa qualidade, travava o Windows, travava o sistema, e aí o teu sistema travou o meu Windows. Ia rodar. Entendeu? Então, são coisas assim. A gente deparou, por exemplo, com usuários que estavam escutando isso mais lá no passado, música, enquanto trabalhavam, Perfeito. e o sistema não passava num campo. Olha, teu produto não passa num campo. Ele sempre pula aquele campo. Agora, por que quando ele escutava a música pulava e quando ele desligava a música passava? Entendeu? Então, são coisas assim que a gente vai em busca, muitas vezes, de trazer esse problema para nossa responsabilidade e tentar criar essa solução. Então, o que existe de mais comum? Geralmente são entradas de dados erradas. Perfeito. Né? Uma outra é a interpretação do processo. Então, se interpreta de uma forma errada, aplicando um juros de uma forma equivocada ou utilizando um índice equivocado. Tivemos mais antigamente muitos tipos de sentenças em que o juiz errava na colocação do tipo de índice que era para ser aplicado. Entendi. Se aplique-se índice tal até tal data, mas aquele índice já deixou de existir, não poderia mais ser aplicado. Né? Então, e aí, logicamente, o usuário vem até nós sem saber, olha, como é que eu aplico isso se o sistema não faz? Não vai fazer porque a sentença, o que está especificado está errado. Né? E, logicamente, eu acho que cai muito mais nesse sentido, a entrada de dados errada. O nosso sistema, logicamente, ele procura sempre fazer esse confronto, né, do que está equivocado, mas ele também permite acelerar esse processo de entrada, evitando muitas vezes que o usuário digite informações erradas. Então, se ele está digitando uma data e tem que digitar para o próximo mês, quando você já clica no adicionar, ele já alimenta automaticamente a data do próximo mês. Já busca a informação. Ao invés do usuário ter que digitar novamente. Se o valor é o mesmo, ele já repete o valor. Então, com isso, o cliente vai ganhando tempo em todo o procedimento de entrada de dados. Né? Fora isso, logicamente, uma gama de outros recursos, né, que o usuário que tiver interesse em conhecer o nosso produto, né, o advogado, o perito, o contador, pode nos procurar e a gente fazer essa apresentação e demonstrar realmente o potencial do nosso sistema. Nós falamos muito em tecnologia, né? Desenvolvimento, sistemas, mas e o time por trás disso? Queria que você falasse um pouquinho da tua equipe. Como é que funciona o dia a dia da CEI, no escritório, né? E falasse um pouquinho do teu time, da tua equipe. Tá. Eu acho que uma empresa, ela é formada de pessoas, né? Pessoas gostam de pessoas. E, logicamente, eu acho que uma parte fundamental para uma empresa é o processo de seleção. A gente precisa ter um processo bem qualificado na seleção. Nem que ele demore a ser contratado, né? Mas ele precisa ser bem feito. É como se tivesse um RH estratégico, que você vai identificar realmente a pessoa que vai fazer parte da sua equipe, se ela está condizente com aquilo que você tem na tua empresa como missão, valores, princípios, né? E fique mais adequada à cultura da empresa. Perfeito. Então, todos os profissionais que nós já contratamos até hoje sempre passaram exatamente nesse crivo. Porque tem algumas coisas que a gente não ensina.
Tem né? algumas coisas que Não tem como ensinar. Tem até uma historinha que fala assim de uma contratação na Disney, não sei se você conhece, que uma pessoa se inscreveu para trabalhar na Disney. Então ela chegou lá no local, numa sala tinha várias pessoas, e chegou o responsável e falou: olha, você e você fica, o restante pode ir embora. Aí a pessoa achou estranho, mas por que né, eu estou sendo mandado embora, não fui nem entrevistado? Aí ele foi lá questionar: olha, eu vim aqui, vocês nem me entrevistaram, já me mandaram embora, não deixou? É que na hora que o senhor entrou aqui, tinha um jardineiro, o senhor não cumprimentou o jardineiro. E isso eu não ensino. Perfeito. Né? Isso já vem lá do berço, né? Já vem lá da sua cultura pessoal. Então, a nossa cultura dentro da empresa, a gente preza por algumas coisas dentro das nossas missão, valores da empresa e princípios. E, logicamente, as pessoas, quando a gente contrata, são profissionais que realmente têm esse diferencial, principalmente no atendimento ao cliente. Então, hoje a SEI tem profissionais que, além de serem qualificados com várias formações, né, ou especializações, eles também têm cursos que a gente proporciona ou que eles já realizaram anteriormente, tanto na área de IA, por exemplo. Hoje temos lá o Guilherme, que está fazendo curso também de IA. Temos o Cláudio também, que também é um profissional que está muito voltado à parte técnica nossa, nosso responsável pela parte técnica da empresa de tecnologia, com bastante vasto conhecimento nessa área, também na parte de LGPD. Então ele tem certificado também com LGPD, então nossa empresa se preocupa muito com a Lei Geral de Proteção de Dados, para que até o nosso contato com os nossos clientes, quando precisa se passar alguma informação, ou a gente está atendendo um cliente, que a gente possa dar a orientação correta, né? Porque muitas pessoas falam: não, aqui eu vou pegar uma imagem lá e vou fazer isso com essa imagem. Muitas vezes você não pode pegar uma imagem sem ter uma comunicação. Então, por isso é muito importante a gente também ter esse know-how, essa vivência nessa área, para poder levar isso também a nível de conhecimento para o nosso cliente. Então, a gente vê que os nossos profissionais não estão somente técnicos. Perfeito. Eles têm uma visão comercial, eles têm uma visão de atendimento ao cliente, uma visão técnica, e tudo isso soma para que a gente tenha uma entrega que a gente considera de excelência, né? Que o cliente ele possa receber realmente uma experiência diferenciada para atender a essa necessidade que ele tem naquele momento específico. Tá? Sensacional. Eu acho que, como eu falei, pessoas gostam de pessoas. Né? E essa parte nunca se falou tanto em humanização nos processos, nas empresas e tal. E a SEI, eu acho que vem muito ao encontro desse discurso de mercado, mas aplicando de forma ativa, vamos dizer assim. Sensacional. E para você, assim, na concepção do Joel, cliente ideal, qual é o cliente ideal da SEI hoje, tecnologia? Veja só, para nós, qualquer cliente que venha com uma dificuldade e queira receber uma experiência, para nós ele é o cliente ideal. Porque é com ele que a gente vai conseguir aplicar o nosso conhecimento e muitas vezes aprender com ele também para que a gente possa crescer mais. Né? Porque eu vejo que toda essa jornada que a SEI teve, se não fossem nossos clientes trazendo suas dificuldades, trazendo seus momentos de transição também, porque todos eles também passaram e gerou, logicamente, problemas, dores. Se não fosse esse cliente que eu chamo assim ideal também, dessa mesma forma, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Então, não fazemos uma distinção do tipo de cliente. E sim, a gente quer um cliente que queira ter uma experiência junto conosco, se torne um parceiro, a gente vai ter um compromisso e ele também tem um compromisso com a nossa empresa, que a gente sempre busca a nossa fidelização, tanto que no começo a gente mencionou o nosso primeiro cliente em 1986, que na realidade ele começou até um pouquinho antes, né, em 1985, é o nosso cliente até hoje. O nosso segundo cliente é nosso cliente até hoje. O nosso terceiro cliente é cliente até hoje. Quando nós começamos a atender advogados em 1994, todos esses clientes são clientes até hoje. Infelizmente, alguns se aposentaram, outros faleceram, né? Porque muitos clientes, a gente pensando assim, muitos clientes na época já tinham seus 50 anos, seus 60 anos, né?
E hoje, falando em 40 anos de empresa, esses clientes, na realidade, já estariam hoje com 100 anos de idade. Então, todos esses clientes que iniciaram com a nossa empresa, que vivenciaram todos esses momentos nossos de evolução, permanecem conosco até hoje. Então, isso é uma grata satisfação, realmente. Eu acho que esse é o cliente ideal que eu preciso. Perfeito. Tá. Esse é o cliente ideal. É. A SEI, né, nós estamos conversando aqui nos bastidores, ela busca atualização, inovação. Queria que você falasse um pouquinho desse curso, tua experiência desse curso que você passou agora em São Paulo. Como é que foi para você essa troca? Queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, a SEI, a gente sempre tem procurado ir em busca de treinamentos, e não são treinamentos meramente na área técnica. A gente também se preocupa, todos lá na empresa já passaram por treinamentos na parte de emocional, né? Porque eu acho que o que né, o coeficiente emocional, ele é importantíssimo, principalmente quando a gente está lidando com pessoas. Então, e pessoas que muitas vezes vêm trazendo suas dores, a gente tem que também aprender a lidar com esse momento. Então, todas elas passam por um treinamento de coeficiente emocional, para melhorar essa área. E também nós temos toda uma análise de um perfil comportamental que nós fazemos junto aos nossos colaboradores, porque com o perfil comportamental a gente consegue identificar o perfil de cada um e como a gente entender dentro da empresa, colocá-lo também dentro de uma posição mais adequada dentro da empresa, porque muitas vezes a pessoa ela tem um perfil que ela para atender o cliente no telefone, por exemplo, ou ali na internet, no chat, e a gente quer colocar ela sendo um comercial na venda. E ela não tem esse perfil comercial. Então, a gente tem que entender também esse perfil. Então, a gente analisa esses aspectos. E por isso, nós também estamos sempre nesse processo evolutivo de buscando cursos, né, aprimoramentos, no sentido de que a gente possa agregar isso não somente para nós como gestores, mas também para os nossos profissionais. Então, esse último treinamento que nós fizemos, uma imersão em São Paulo, ele visa a fazer um programa de crescimento empresarial. Então, hoje nós estamos num momento diferente, a SEI Tecnologia, com novos produtos, né? Com novas parcerias, agregando a parte de inteligência artificial também dos nossos produtos. E a gente viu muito essa necessidade de que vai acontecer um crescimento e a gente precisa estar preparado para isso. E a gente sempre visou dentro dos nossos valores qualidade, foco no cliente e aprendizagem contínua. Então, a gente não pode parar, né? O mercado está correndo e a gente tem que pensar sempre que qual é a próxima experiência, qual é a próxima solução que eu vou trazer para o meu cliente. Então, estamos sempre em busca disso. E esse curso lá em São Paulo visou exatamente isso. A gente se preocupar exatamente com a parte de gestão, né? Melhorar, a gente analisar realmente aonde estamos errando e se preparar para que o crescimento não seja prejudicial à empresa, e sim que ele seja um potencializador desse crescimento, para que a gente possa chegar dentro daquela missão que nós temos, dentro dos nossos objetivos, atingir as metas, né? Então, esse é o nosso objetivo hoje. Com esse último treinamento que nós fizemos, participou tanto eu como a Rejane, e foi uma experiência assim, incrível, desde a área de tratamento de pessoas, tratamento comercial, a parte de IA também teve. Perfeito. Então, quer dizer, tudo isso eu acho que é uma reciclagem importante. E o nosso foco é esse, é sempre estar aprendendo e compartilhando com aquele que mais precisa, que são os nossos clientes. Evolução contínua. Evolução contínua. 1% a cada dia. Com certeza. Joel, nós teríamos papo aqui para mais algumas horas. Com certeza. Só em IA seria IA e até de cálculo, porque eu fiquei bem interessado, porque de vez em quando eu recebo uns boletos lá em casa e quero saber mais sobre isso. Tá bom. Quando você fala de índice monetário, e são vários índices que você utiliza para base de cálculo. Então, eu acredito que esse é um calcanhar de Aquiles de muitos escritórios de advocacia, por exemplo. Como você falou, pô,
próprio juiz colocou um índice que hoje não está se aplicando mais, né? E que eu acho que a SEI pode, não só na parte prática de execução, mas na parte de consultoria. E aqui até queria te perguntar isso. Muitas empresas buscam você para consultoria? Nós temos diversas empresas que procuram a SEI Tecnologia no intuito de, muitas vezes, fazer cálculos. Porque como nossa empresa tem o produto de cálculo, Perfeito. eles gostariam de que a gente fizesse os cálculos. Nós sempre optamos em disponibilizar o sistema e ensinar o cliente a fazer o cálculo, porque ele se torna uma coisa fácil, com uma ferramenta dessa, né? Eu comparo até como uma máquina de escrever. Alguém pode datilografar para mim? Né? Antigamente se pedia para contratar um datilógrafo que ia lá bater. Mas se você tem um computador que facilita, que hoje em dia você usa o sistema de voz que você fala, ele digita para você, é uma ferramenta que acelera o teu processo. Perfeito. Então, hoje nós temos uma ferramenta que acelera esse processo de cálculo. Então, o que eu considero não vejo a necessidade de nós fazermos o cálculo, e sim ensinarmos o usuário a fazer o cálculo. Então, fazendo esse procedimento de orientações, implementação do cálculo, e também, logicamente, existe todo um critério que é um pouco mais complexo, que seriam as leituras dos processos, né? Correto. Então, isso também, a gente está entrando com IA nesse sentido também, para fazer a extração dos dados e a alimentação dentro do sistema. Mas, por enquanto, hoje nós estamos exatamente nesse patamar de ensinar o cliente a utilizar o produto da melhor maneira possível para ele ganhar tempo. Porque eu acho que ele tem que também dedicar o tempo dele ao que é mais importante para ele, que são os seus clientes, né? E não ficar gastando também tempo em fazer cálculos, outras atividades. Perfeito. Mas se o produto acelera, por que não fazer? Quanto mais automação, Né? melhor, né? E se a gente for pensar hoje, a relação custo-benefício entre você pedir para um contador fazer um cálculo e pagar por um sistema de cálculo, dependendo Vale do volume de cálculos que você tiver no mês, a diferença é muito significativa, né? Então, pense bem nesse sentido. Maravilha. Joel, queria agradecer demais esse bate-papo. Eu que agradeço. Entender um pouco melhor a SEI Tecnologia e as dores do mercado que ela pode resolver, solucionar. Agradeço demais. Estamos aqui com Joel Rezende, nosso parceiraço aqui da SEI Tecnologia. Agradeço. E lembrando, né? Esse é o primeiro de vários Com certeza. podcasts, né? Para tirar dúvidas, e vão vir outros profissionais aqui de mercado junto com o Joel. E a gente vai estar avançando nesse mundo aí da tecnologia, da IA também, e cálculos. Sim, com certeza. Eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui presente, poder compartilhar um pouco da história da SEI Tecnologia, mostrar um pouquinho também do nosso trabalho, do nosso produto, né? Realmente temos um diferencial, um produto com diferencial no mercado, que hoje tem um módulo de cálculo que não existe hoje no mercado, né? Que é conforme o artigo 354, que vale a pena se conhecer, né? Porque é um trabalho que nós fizemos durante esses últimos anos, que a gente tem tido uma procura muito grande em vários estados, já Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, porque as sentenças estão vindo muito nesse sentido, baseados no artigo 354, que é onde você precisa fazer os pagamentos na época em que eles ocorreram. E, logicamente, isso dá um trabalho gigantesco para quem faz no processo manual. E nenhum outro sistema no mercado faz, além do nosso. Então, eu acho... E esse sistema é exclusivo de vocês? O SEI Cálculos, que é o nosso produto hoje atual que a gente está colocando no mercado, é o único produto que faz um cálculo desse tipo. Então, eu solicito a vocês aí, se tiverem interesse, uma curiosidade em conhecer, sempre estaremos abertos a fazer uma demonstração, implementação. Eu acho que a Clara se perguntou como é que funcionava, eu acho que acabei não respondendo. Sim, a gente faz uma implementação por um período, cortesia, vocês podem trabalhar com produtos sem ônus nenhum adicional. E gostando realmente do produto, gostando do nosso atendimento, permaneça conosco, fidelizando. Só clicar aqui no link? Fidelizando um trabalho Legal. A longo prazo conosco, de parceria, assim como nossos outros clientes aí que estão conosco há mais de 30 anos. Você, então, que quer experimentar, né, essa tecnologia, essa plataforma, clica aqui, ó. Chama o Joel aqui para bater um papo com o Joel. Com certeza o Joel e a equipe dele
da SEI Tecnologia vai estar de prontidão ali para atender vocês. Com certeza. Joel, sensacional, muitíssimo obrigado. Só Obrigado tenho a pela agradecer e até o próximo. Até mais.